Hoje eu vou revelar pra vocês o maior segredo por trás de uma boa página de mangá, uma página competente pelo menos, né? Muitos de vocês me perguntaram nos comentários como que começa uma página, como pensar uma página, como elaborar uma boa página de mangá, quais os principais elementos, o que fazer, o que não fazer, como aplicar o Kishotenketsu da maneira mais eficiente possível, o que come uma página de mangá, onde vive uma página de mangá, qual é o habitat natural. Você vai ver isso tudo aqui hoje, então não sai desse vídeo, fica comigo aqui até o final, que até esse vídeo acabar, você vai saber perfeitamente como planejar e pensar suas páginas de mangá. E aquela coisa de sempre, cara, fazer esses vídeos são muito trabalhosos, então se você puder, deixa o like, se você não é inscrito, se você por algum motivo caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, isso me ajuda muito, porque dessa forma o algoritmo vai entender que esse vídeo é um vídeo bom, e ele vai recomendar para mais pessoas, e assim o canal vai poder crescer. A gente tá quase batendo a meta de 4.000 inscritos, e também a gente já passou da metade da meta de 4.000 horas assistidas, a gente tá com 2.000 e poucas horas, então me ajuda a bater essa meta para finalmente poder monetizar esse canal. Falta pouco, com a sua ajuda eu acredito que é possível. Então, mano, vamos lá, pô. Deixa o like e assiste o vídeo até o final, por favor. E assim, se você chegou aqui de paraquedas, não sabe quem eu sou, eu me chamo César, eu sou mangaka, quadrinista, trabalho com isso há muitos anos. E agora eu tô realizando meu sonho, que é contar minha própria história e fazer meu próprio mangá. E esse canal tá sendo uma forma de compartilhar isso com vocês e também incentivar de alguma forma, né? Muitas pessoas comentam aí que eu tô ajudando, incentivando elas a fazer seus próprios mangás. E isso me deixa muito feliz, porque eu sempre quis ajudar as pessoas a fazer os seus próprios mangás e tudo mais, e ver que vocês estão se motivando. Cara, isso é muito da hora. Essa interação que a gente tá tendo nos comentários tá sendo muito massa mesmo, tô muito feliz. Então muito obrigado pelo apoio de vocês. E só mais uma coisa antes da gente ir pro vídeo. Eu sei que eu sou um pouco prolixo, mas eu preciso falar isso, porque isso envolve vocês também. Muitas pessoas mesmo estão me perguntando e me pedindo para fazer um Discord, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok, no Instagram. As pessoas estão falando, cria um Discord pra galera se interagir, a galera do canal. Também tem muita gente querendo saber se eu vou fazer um grupo de membros, um apoie-se, alguma coisa do tipo. Tem muita gente querendo ajudar, é até assustador pra mim, porque todo dia ninguém sabia que eu existia, e agora tem gente querendo ajudar, acreditando no projeto, querendo ajudar como pode, assim. Então, galera, calma, tenham paciência, porque eu tô elaborando um esquema. Eu quero fazer um Discord, eu vou fazer um Discord, acho que até janeiro já deve estar no ar. E assim, todos vocês que estão oferecendo ajuda, estão engajando, eu já sou muito grato. Por enquanto, a única ajuda que eu peço realmente é essa, que vocês possam deixar o like nos vídeos, comentar se tiver alguma coisa, porque qualquer comentário engaja, para que a gente aqui da guilda Mangá Start possa continuar crescendo também. Então, sem perder mais tempo, vamos ao que interessa, porque eu já falei demais, você já deve estar querendo sair do vídeo, eu sei. Vamos direto pro vídeo. Construir uma página de mangá, ela exige algumas etapas muito importantes, que eu aprendi todas essas coisas com tempo, experiência, lendo livros teóricos, vendo vídeos, vendo aulas e aulas de narrativa, curso e tudo mais. Então não é tão simples assim, mas eu vou falar aqui como eu penso na hora de fazer uma página de mangá. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês, que é muito importante você ter na hora que você vai pensar uma página, é o ponto de importância. Cara, presta atenção nisso aqui, porque quando se fala de narrativa de mangá, ter uma boa narrativa visual é o suco do bagulho. Toda página tem um ponto maior de importância. Sabe aquele painel que você vai gastar mais tempo, aquele painel que impacta mais? Nessa página que você tá vendo, eu decidi que o painel de mais importância seria o painel 3. Porque na página anterior, os personagens estavam chegando e eles avistam de longe a figura de alguém. Alguém que eles não queriam ver naquele momento. Eles têm uma surpresa, então eles chegam calmamente e descem a criatura e também pulam para o chão. No segundo painel temos a continuação dessa mesma cena, onde eles começam a caminhar em direção àquela mulher que estava em primeiro plano no primeiro painel também. E então, no painel 3, nós vemos a personagem de frente. Eu queria um painel que eu pudesse fazer a personagem com o corpo inteiro, mas fazer isso é muito arriscado, porque você pode se perder e criar uma bagunça visual. No mercado americano, dificilmente eles fazem esse tipo de painel, mas nos mangás é muito comum. Eu me inspirei para criar esse painel dessa página
em Dandadan, em uma página que eu vi lá em Dandadan. Se eu encontrar ela aqui na internet, eu mostro pra vocês. Por isso que é sempre bom você estar lendo mangá, porque às vezes um cara faz uma parada que você pode usar depois, um ângulo de câmera, sei lá, qualquer coisa. Então sempre leia o mangá. Mesmo que você tenha um costume de assistir mais anime, se você quer fazer mangá, você precisa ler o mangá mesmo dessa obra que você já tá assistindo o anime. Pelo menos alguns capítulos, sabe? Só pra você ver como que o mangaka pensou aquelas cenas. Isso vai aumentar muito a tua capacidade, o teu discernimento na hora de reproduzir isso nos seus próprios mangás. Aqui também tem uma questão. Como o foco da página é o painel 3, eu não me importei em desenhar os outros painéis menores. Contanto que os balões estejam bem aparentes e com espaço para as falas, não teria problema a arte estar pequena. Então sempre lembre-se disso. Tem que ter um ponto de foco, ou seja, aquele painel que é mais importante, aquele painel que vai chamar mais atenção do que qualquer outro painel da sua página. E você sempre tem que ter um motivo por trás. E aí você vai ter que usar sua criatividade para explicar por que que aquele motivo é o motivo do seu painel de impacto. Como eu queria dar o foco na personagem, como vocês podem ver, nem cenário eu fiz, porque tem dois motivos muito importantes que eu vou abordar no tópico 2 ainda, então presta bem atenção. E antes de eu queria reforçar, tome muito cuidado na hora de usar esses painéis onde o personagem tá saindo da página, porque a chance de você fazer uma cagada, mano, é de 90%, ainda mais quando você estiver começando. Busque ver como os profissionais fazem isso. Vê os mangakas favoritos que você tem, você provavelmente deve ter alguns caras que você gosta de ler. Veja como eles fazem essas cenas quando elas surgirem, sabe? Do personagem saindo do painel, para que você possa aprender maneiras certas e eficazes de fazer isso, beleza? Esse tipo de cena merecia um vídeo só falando sobre ele, então futuramente, se vocês quiserem, deixem nos comentários se vocês têm interesse. Eu posso futuramente fazer um vídeo mais falando sobre esse tipo de painel. Mas o que eu poderia falar de antemão, tomem cuidado para não sobrepor coisas importantes dos painéis dentro de uma página quando você pensa em fazer o personagem saindo do painel, sabe? E outra coisa, quando eu falo de painel de impacto, não necessariamente o personagem precisa estar saindo do painel. Ele não precisa estar estourando as bordas dos requadros, sabe? Dá pra fazer isso sem usar esse recurso mesmo. Você pode fazer um painel impactante com os personagens dentro de um painel mesmo. Mas caso você queira usar, toma cuidado, mano! Então nós vamos para o tópico número 2. Narrativa e sabedoria na hora de usar recursos. Akira Toriyama, que descansa em paz, que sempre estará nos nossos corações, ele meio que tornou muito popular o termo establishment shot nos mangás. E o que seria esse establishment shot? A ideia é estabelecer o local onde a página se passa, ou seja, como vocês podem ver, eu fiz o painel 1 e 2 praticamente iguais, basicamente mudando a cena e a ação dos personagens, como se fosse um shot parado. Nesse painel a gente consegue ver onde eles estão, num quintal de uma casa. Tendo isso em mente, eu usei o mesmo painel 2 vezes para reforçar o lugar onde eles estão, mas tudo poderia ser feito em um painel só. Eu só quis fazer isso pra mostrar os personagens descendo e deixando o bicho ali no chão, então se aproximando da mulher. Isso ajuda a criar um suspense também. E uma vez que você tá ambientado no local, não tem por que encher de cenários painéis posteriores. Então eu gastei no painel 1, reproduzi pro painel 2 e a partir de então eu pude focar no ponto de importância que era o painel 3. E aí nos painéis 4 e 5 a cena já estava montada pra fazer algo cômico. Você como leitor já vai saber onde que eles estão, de modo que não precisa reforçar mais nada depois disso. Dessa maneira você vai ter uma narrativa limpa, simples e coesa, que ajude a história a avançar, aprofundar os personagens e tornar o seu processo como criador mais tranquilo. Tendo isso em mente, a gente vai para o próximo tópico, que são ângulos de câmera e variação. Isso é algo que você precisa muito se preocupar, é muito comum artistas iniciantes, quem está começando a fazer quadrinho, usar painéis parados, sempre shots de lado, onde só tem um close e outro close, dois personagens interagindo sempre de lado, só close, 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 onde nada acontece feijoada. Só quem é velho da internet vai pegar essa referência aí. Isso acontece porque a sua mente ela não está acostumada ainda a pensar em perspectiva, a pensar em cenas, a pensar em tornar a tua história mais dinâmica. E você ainda não treinou sua mente para quando você estiver assistindo um filme, uma série, um anime, ou lendo um mangá, ou um quadrinho americano, enfim, você ainda não treinou seu cérebro a ver essas cenas dos filmes, as coisas que você gosta, e tentar pensar por que que elas são daquele jeito. Ah, por que que esses personagens estão conversando desse lado? Por que que a câmera afastou agora? Por que que a câmera mudou? Quanto tempo uma câmera fica parada até trocar de novo? Por que que agora esse plano tá diferente, sabe? Então todas essas coisas você não tá acostumado a pensar na hora que você tá assistindo. Com o tempo, conforme você for pegando mais maturidade, aprendendo a dominar
a perspectiva de uma cena, você vai começar a pensar diferente, você vai começar a ver cenas e filmes e mangás e etc, jogos, enfim, como você estiver vendo, e vai começar a pensar como você poderia usar isso e como essa cena foi feita. E, consequentemente, na hora que você for fazer seus quadrinhos, você vai ter mais facilidade para aplicar aquilo ali nas suas páginas. E assim, para manter a atenção de quem está lendo, ter uma variação nos ângulos e nos painéis é muito importante. Nessa página em específico existem repetições, mas isso é de propósito, para criar uma situação. Porque normalmente eu gosto de variar cenas. Por exemplo, se eu fiz um close nesse painel, a não ser que sejam realmente páginas que necessitem de conversa, onde as expressões faciais são a coisa mais importante da cena, ainda assim é bom você variar os ângulos que você vai usar, mesmo que seja em close, não sempre o mesmo ângulo, a mesma cabecinha de lado, para tornar a leitura mais dinâmica. Mas nessa página em específico que vocês estão vendo, eu usei os 2 primeiros painéis praticamente com a câmera parada atrás da menina, justamente com um propósito. Nós vamos falar desse propósito daqui a pouco, porque a gente vai falar de Kishotenketsu, mas esses 2 primeiros painéis serem basicamente uma sequência literal, até de câmera, como se o segundo shot fosse alguns segundos depois do primeiro, com a câmera posicionada nas costas da personagem que está em primeiro plano, cria uma continuação e gera uma certa ansiedade para saber quem é aquela personagem que tá no primeiro plano. E aí quando nós vemos ela no terceiro painel de frente, a gente finalmente tem essa resposta. Então no quarto painel eu fiz os 2 personagens com uma câmera semi de lado, de cima para baixo, induzindo a gente a pular direto pro último painel, que finaliza também com uma sequência de lado aberta, como um painel de comédia. Quadrinhos de comédia usam muito cenas assim, então como é uma cena cômica, faz total sentido. Essa cena, os personagens estão chegando no local de entrega do bicho, mas eles estão atrasados, e aí o protagonista fala no painel 2 algo como: ninguém entrega ninguém, vamos criar uma desculpa ou algo do tipo. Eu não vou falar exatamente o que ele tá falando, tá? Para não estragar a experiência, já que eu já tô revelando a arte da página para vocês. E no quarto painel ele vai criar uma desculpa quando o outro personagem vai entregar ele. E no último painel nós vemos a personagem que estava descendo na nave no painel 2, confirmando por que eles chegaram atrasados. Isso faz o Jack ficar de boca aberta, afinal, os seus amigos caguetaram ele. E ele fica indignado, pô, um amigo não pode caguetar o outro, mano. Com as falas oficiais, essa cena vai ficar mais engraçada. Só tô ilustrando o que tá acontecendo na cena pra não estragar tudo também, né? Toda a surpresa da página. Então assim, você tem que ter sabedoria na hora de variar os planos de uma página. Veja essa página, por exemplo. Aqui é uma enorme variação em todos os painéis. E mesmo variando, eu deixo claro o que tá acontecendo. Temos o personagem pulando, ele chega na nave e se pendura, e através do comunicador ele fala com alguém que está se aproximando. Quem é esse alguém? Aí vamos ter que entender o que é isso no próximo tópico. Porque uma coisa muito importante nos mangás, especificamente agora falando só de mangá, né? Nos quadrinhos americanos também. Mas o mangá tem essa regra que é muito importante, que precisa ser seguida. Que é a continuação dos painéis entre as páginas. Esse seria o próximo tópico que eu vou abordar aqui. Ou seja, o último painel de uma página, ele precisa se conectar com o primeiro painel de outra página. Isso gera aquela sensação de fluidez, porque você tem que virar a página para ler o que vai acontecer depois, entende? Então vamos observar essa página, vocês já viram ela nos últimos vídeos, né? Então vocês já estão acostumados com essa página aí. Ela é a continuação de uma página dupla, onde temos o protagonista correndo. Já na próxima página, ele continua correndo, então ele fala para a menina posicionar a nave no precipício, que ele vai pular antes que o bicho pegue ele. Então, no último painel, ele pula. Eu dei um foco nesse painel, no pé dele, e aí você, quanto leitor, quer saber o que aconteceu. Então eu já abro a cena com ele pulando, todo desesperado, todo desengonçado, criando uma conexão entre os painéis e as páginas. A mesma coisa acontece nesse último painel. Aí para saber quem é o cara que tá com a espada, a gente vai ter que ler a próxima página. E assim a gente segue fazendo isso até terminar o capítulo. E agora vamos para o último e mais importante tópico, mas fica até o final do vídeo que quando acabar esse tópico que eu vou falar agora, que é o Kishotenketsu, tem um bônus ali também que eu vou falar depois, no finalzinho. Hiro Mashima, criador de Fairy Tail, disse que quando pensamos em Kishotenketsu, ele não se limita só à estrutura geral a qual contamos a nossa história, mas sim
Aplicamos essa fórmula em todos os capítulos, em todas as páginas também. Mas não é toda página que você vai aplicar completamente o Kishotenketsu. Você vai colocar elementos do Kishotenketsu em suas páginas. Mas você pensa nele como um todo. Porque tem páginas que é só um painel. Tem páginas que é 2 painéis. Como é que você vai colocar Kishotenketsu, os 4 tópicos do Kishotenketsu, em uma página só? Fica difícil, então não se prenda nisso. Mas se prenda ao fato de que você quer apresentar uma intenção. Vamos aplicar o Kishotenketsu aqui nessa página. No painel 1 nós temos o Ki, que é o início. Nesse painel a gente vê a cena começando. A gente vê os 2 personagens pulando de cima do bicho. Vemos a nave ali acima dele, soltando o bicho. E vemos aquela mulher em primeiro plano. No painel 2 e no painel 3 nós temos o Sho, que é o desenvolvimento. Aqui nós temos a continuação, o desenvolvimento da cena. Eles estão andando em direção àquela mulher, que no painel 3 se revela sendo o momento mais importante da página, que é a apresentação dessa personagem. E o Sho acaba na metade do terceiro painel, nesse balão de conversa aqui. Agora vamos parar para pensar por que eu fiz assim. Jack aqui nesse painel ele tá seguindo o plano, que era não caguetar ninguém e criar uma desculpa. Foi o que eles combinaram afinal. E aí na metade do painel, Ryuzaki traz o Ten. O Ten seria a reviravolta ou a quebra de expectativa. Mas ué, César, no painel 3, que é o painel mais importante, ele não deveria ser o Ten? Sim e não. Vai ter momentos na sua página que o momento mais importante vai ser também o Ten. Mas nesse caso os balões completam o desenho. Mangá e quadrinho não é só resolvido na arte, a não ser que seja para um concurso sem falas, que daí é só narrativa. Mas nesse caso, conversas complementam a página. O Sho, em sua essência, é um momento de desenvolvimento e ele termina quando começa o Ten. Nesse caso em específico, o Ten está na fala. Porque quando Ryuzaki cagueta o Jack, gera a quebra de expectativa. E a conclusão, ou o Ketsu, se dá quando os 2 personagens estão dedurando o Jack. E ele fica pistola por ter 2 amigos caguetas, gerando um elemento cômico. Quando a gente olha no painel 2, a Andy, a menina, ela estava descendo da nave no segundo painel. E aí ela some no painel 3 e no painel 4. Subentende-se que ela estaria se aproximando também, quando do nada ela aparece no último painel já caguetando o Jack, gerando aquele elemento de pô, até tu me traindo, algo nessa vibe, entendeu? Concluindo a cena e retornando ao ponto inicial de normalidade, que também é um dos elementos do Ketsu. Não necessariamente o Ketsu significa uma conclusão ou uma continuação, ele também pode ser um retorno ao ponto de normalidade. Eu sei, calma, não é tão fácil entender isso. Eu ainda tô aprendendo, eu ainda estudo sobre Kishotenketsu e você vai ter que estudar muito para entender e dominar esses elementos. Não é fácil, não se cobre tanto, é um processo. Conforme você for lendo seus mangás, lendo obras que você gosta, você vai ver essas coisas clareando na sua cabeça. Tudo no desenho é isso, conforme você vai aprendendo, conforme você vai estudando, as coisas começam a clarear na sua cabeça, começa, entendi, faz sentido, entendeu? Com o tempo você vai pegando a mão. Agora vamos ver isso, Kishotenketsu, nessa outra página. Nessa página o protagonista pulando foi o elemento mais importante, porque ela era a continuação de uma outra cena. Mas quando aplicamos o Kishotenketsu aqui, temos o Ki, que é ele pulando, o Sho, que é ele chegando na nave, e depois continuamos com os outros 2 painéis, que é ele se apoiando na nave e por fim conseguindo ficar de boa em cima da nave. E aí aqui eu cortei o elemento do Ten, porque ele não cria uma reviravolta, uma tensão ou algo do tipo. A cena se resolveu. Uma reviravolta seria, sei lá, ele errar a nave e cair no precipício. Mas tudo aconteceu normalmente. Então nós pulamos para o Ketsu, que é o momento onde vemos uma mão misteriosa segurando uma espada, gerando uma continuação dessa página. Veja que não necessariamente você vai ter que colocar todos os elementos do Kishotenketsu nas suas páginas. Às vezes você pode quebrar esse ritmo, o próprio Hiro Mashima falou isso. Às vezes você começa com um Ki, depois você vai para um Ten de cara, você não tem o desenvolvimento. Começa com Ki apresentando e já tem uma reviravolta, sabe? E aí depois você conclui, ou depois você volta à normalidade, entende? Tudo isso depende da sua história, porque senão vira um robozinho, sabe? Você tem que colocar elementos do Kishotenketsu na sua história, pensando nisso, entendeu? É bom você sempre estar testando várias coisas, e aqui eu gostaria de falar o bônus agora, pra gente encerrar esse vídeo. Diagramação. Veja, todas as páginas, ela tem um template. Você tá vendo um template que eu uso de mangá, que é o template B4 mais usado para fazer mangá. Eu sempre tento colocar os balões de conversa o mais centralizado no centro da página possível, mas existe uma linha de corte. As falas não podem, nada importante pode estar nessa área. O balão até pode estar, mas as falas em si não podem estar nessa área, porque
se a revista for impressa, ali é a linha de corte, ou seja, vai cortar fora. E por isso que eu costumo fazer, mas às vezes não dá, você pode ver até nos mangás. Nem sempre você vai conseguir colocar os balões todos centralizados no centro da página. Mas é bom que os balões de conversa tenham espaço, porque no mangá, balões de conversa, eles precisam ter espaço, isso deixa a leitura melhor e dá mais impacto para as falas também. Então você tem que pensar em todos esses elementos na hora de fazer o seu mangá, a sua página de mangá. Eu abordei muitos elementos que são necessários, então pense na hora de planejar um storyboard. Aqui está um speed art de vários storyboards que eu fiz, aplicando vários desses elementos. Mas eu sempre reviso e refaço ou mudo algo antes de começar uma página definitiva. Porque, claro, sempre vai haver erros, não existe uma página perfeita. Mas quanto mais a gente conseguir planejar as coisas, pensar nas páginas, melhor vai ficar o produto final. Vocês têm que entender que o layout ou storyboard, né, de uma página é a alma da página. Lápis, acabamento, retícula, essas outras coisas que você faz depois são importantes, mas é tipo a maquiagem. O elemento principal é o que está embaixo de tudo isso, que é o storyboard, como você planeja a sua página. Sempre pense que, na maioria das vezes, menos é mais. Meus amigos, deixe os seus comentários, suas perguntas aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Nos últimos vídeos teve mais de 200 comentários e eu respondi geral. Já tô até virando amigos de vários de vocês que sempre estão nos vídeos comentando, já estamos trocando ideia já nos comentários. Daqui a pouco já estão marcando churrasco já. Uma hora eu vou acabar fazendo um vídeo aí agradecendo a galera que comenta nos vídeos aí. E também, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, algum tema que vocês gostariam que eu pudesse falar aqui no canal, deixa nos comentários também. Eu sempre leio as sugestões de vocês e eu sempre busco fazer vídeos de acordo com o que vocês estão me pedindo. Que nem o vídeo de hoje, eu vi muitos comentários pedindo, então por isso que eu tô fazendo. O último vídeo, o último e o último também. Então, desde o canal deu esse boom, eu tive acesso a várias pessoas que estão comentando, interagindo nos vídeos. Eu tô buscando fazer conteúdos que vocês querem ver, baseado no que vocês estão me pedindo. Então deixe nos comentários alguma sugestão que com certeza eu vou avaliar e vou fazer também. Muito obrigado, se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários Jujuba. Se você chegou até aqui, escreve Jujuba. E se você conheceu a gente aqui agora, do nada, eu vou deixar aqui alguns vídeos que vocês podem assistir. Nesse último vídeo, vocês acompanharam o meu dia, fiquei 24 horas fazendo fazendo 4 páginas, fiz 4 páginas em 24 horas, vocês viram um dia inteiro meu. Também teve esses outros vídeos que eu fiz, onde eu falo como você pode começar a ganhar dinheiro com desenho ainda em 2025 agora. O final do ano tá acabando, já vai começar janeiro, imagina, começar já ganhando dinheiro com desenho. Eu fiz um guia ali completo do que você pode fazer. Eu também fiz esse outro vídeo onde eu falo sobre o mercado nacional de mangás. E muito obrigado pelo feedback que vocês têm dado. O último vídeo foi muito bem também. E eu tô pensando para janeiro agora fazer um vídeo muito louco. Uma semana comigo. E nessa uma semana eu vou fazer 10 páginas de mangá. Mas lembrando que eu não faço só o meu mangá, eu tenho que trabalhar para outros clientes. Então fazer 10 páginas de mangá e ainda trabalhar, ainda viver a vida, vai ser punk. Mas eu tô pensando agora em janeiro em fazer esse vídeo. O que vocês acham? Diz aí também nos comentários. Se vocês querem ver isso, vai ser massa. Só não faço agora em dezembro porque já era, né? Eu tive meu aniversário, aniversário da minha esposa, aniversário de casamento. E agora vai vir Natal, Ano Novo, então não vai ter condição. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo à nossa guilda Manga Start. Aqui a gente fala de mangá, como fazer mangá. Às vezes eu falo de alguma obra que eu gosto muito. E é isso, você desenha daí, eu desenho daqui. E não vamos parar até encontrar o mangá perfeito. Até mais!